Não tenham medo, pois eu estou com vocês. O exílio da Babilônia marca profundamente a história do povo judeu. Segundo o livro dos Reis, a primeira deportação acontece por volta de 597. Nesse primeiro momento, a elite política de Jerusalém é levada para a Babilônia. Este grupo é levado para a Babilônia porque se recusa a pagar tributo para o império. 10 anos depois, novamente, a elite dirigente se recusa a pagar tributo para o império e acontece uma segunda deportação, por volta de 587. Este grupo da segunda deportação é maltratado, castigado, é mais duramente provado. Inclusive, a cidade é destruída, o templo é incendiado e destruído. Entre esse grupo da segunda deportação, nós encontramos cantores e funcionários do templo, pequenos funcionários, pequenos artesãos e agricultores, né? E desse grupo vai surgir o segundo Isaías por volta de 540. 540, já são quase 50 anos de exílio. Luiz, como é que está a fé das pessoas nesse período? De fato, a fé e o ânimo dessas pessoas já está um pouco abalado, né? Isso por vários motivos. Quer dizer, o primeiro é a própria questão do exílio. O povo está longe da sua terra, longe do seu povo, longe da sua cultura. E as instituições que organizavam a vida dessas pessoas, o templo, a capital, a monarquia, o reinado, tudo isso está destruído, né? E o próprio tempo, a duração já do exílio, né? Como a Toninha falou, já são quase 50 anos que isso aconteceu. Pela carta de Neemias, a gente vê que eles tinham notícia de lá que estava tudo destruído. Então, muita gente já havia morrido no exílio, filhos já haviam nascido, netos já haviam nascido e a situação continuava sem mudança. A ponto de que muitos deles diziam, como a gente pode ler no capítulo 40 de Isaías, no verso 27, a gente pode ler: muitos diziam, o meu caminho está oculto a Javé, o meu direito passa despercebido a Deus. Além disso, a Babilônia é bem mais rica, bem mais poderosa, bem mais desenvolvida, mais antiga, é um dos berços da civilização. E naquela época também se acreditava que o Deus do povo vencedor era mais forte, mais poderoso do que o Deus do povo vencido. Então, o culto, os sacerdotes, o sistema religioso na Babilônia procurava passar a ideia de que os deuses da Babilônia dominavam também a Javé. Javé era um deus inferior aos deuses da Babilônia. Por tudo isso, muita gente estava passando a adorar os deuses babilônicos e também a assimilar valores, a cultura, os costumes da Babilônia. Mas o segundo Isaías combate essa ideia. Um dos objetivos do segundo Isaías é combater essa ideia e manter os judaítas organizados em torno da sua fé e da esperança de um dia voltar e reconstruir Jerusalém segundo as leis da aliança com Deus. É por isso, Luiz, que nos textos do segundo Isaías, Javé aparece como a imagem de um Deus muito forte. Isso a gente encontra em Isaías 43, versículo 1. Mas agora, diz Javé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, porque eu te resgatarei. É uma imagem de um Deus criador, maior do que os deuses da Babilônia, que também criavam, mas Javé cria mais e faz uma nova criação. Ao mesmo tempo, Javé também vem com uma memória de um Deus que resgata. Ele é o novo Goel, é aquele que está junto com o povo no exílio e vai conduzi-lo ao novo êxodo. Isso anima a caminhada do povo, é um Deus muito próximo. Junto com essas imagens de um Deus forte, poderoso, criador, tem imagens também de uma ternura muito grande, como a gente encontra em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito?
Não se compadecerá ela do filho de seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. Então são imagens de Deus que carrega os seus filhos no colo, que vai fazer com eles essa nova criação, este novo êxodo. Mas temos também outras imagens. Ô Zezinho, lê para nós Isaías 41, versículo 14. Não tenha medo, vermezinho Jacó, bichinho Israel. Eu mesmo o ajudarei, oráculo de Javé. O seu Redentor é o Santo de Israel. Olha, Zezinho, aqui no capítulo 40, versículo 11, diz assim: como um pastor, ele cuida do rebanho e com o seu braço o reúne. Leva os cordeirinhos no colo e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Então, com essa imagem carinhosa, né, tipo colo de mãe, o segundo Isaías quer animar o povo a fazer um novo êxodo. O servo não quebrará a cana que está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Como acabamos de ver, a preocupação do segundo Isaías é reunir e preparar o povo judeu para voltar para Jerusalém. Na Babilônia, a situação é de muita insegurança. As constantes guerras tornam a vida da população muito dura e piora ainda mais para as pessoas exiladas. Muitas delas exercem trabalhos forçados. Porém, com o avanço de Ciro, o imperador da Pérsia, renasce nas pessoas exiladas a esperança de retornar para a sua pátria. Vários grupos começam a preparar a volta. Entre esses grupos, nós encontramos o grupo de Ezequiel, que vem com o projeto de reconstruir o templo e restabelecer a monarquia. No Oriente Antigo, a figura do rei é a mais importante. O rei usa do exército, a força do exército e da religião para dominar. Outro grupo que se prepara também para voltar é o grupo do segundo Isaías, que vem também com seu projeto. Chig, qual o tipo de liderança que esse grupo propõe? Pois é, Maria Antônia. Segundo Isaías, nos apresenta um servo, ou seja, servo sofredor, o novo líder. Esse servo tem principalmente 3 características em termos de liderança. Primeiro, de acordo com o segundo Isaías, esse servo não é um indivíduo, mas sim o povo. Quer dizer, sua liderança, sua característica é comunitária e participativa. Segundo lugar, o poder do servo não nasce da força, do poder da arma e do dinheiro, mas nasce sim do poder do amor, da ternura e da solidariedade. Olha, interessante aqui, no primeiro cântico do servo, que está no segundo Isaías 42, versículo 3, eu vou ler. Não quebrará a cana que já está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. A característica da liderança do servo sofredor é não violência. Isso é importante. Terceira característica é a seguinte: a sua missão. A missão do servo é o serviço da justiça, comprometido com os excluídos. Quer dizer, está sempre junto no meio do povo. Por isso, dá para entender que a prática do servo vai na contramão da sociedade, do poder, da arma e do dinheiro. De acordo com o terceiro e quarto cântico do servo, que está no capítulo 50 e 52 até 53, o servo foi perseguido, sofre muito e foi morto
por causa da sua prática da justiça. Aí, bem salientar aqui, como aconteceu com Jesus. A morte do servo é uma consequência da sua prática, da justiça. No fundo, queria dizer o seguinte: na figura do servo, na vida do servo, segundo Isaías, está dizendo o seguinte: nosso Deus, nosso sagrado, está em nosso meio, especialmente nos excluídos, sempre agindo na margem da sociedade, com bastante cuidado, com a vida frágil e enfraquecida. Assim que nosso Deus está fazendo nova aliança com o povo que está lá na Babilônia, no exílio. De fato, lá no exílio, o grupo do segundo Isaías, sem rei e sem templo, retoma a organização social e política da antiga aliança de Deus com Israel. Luiz, essa aliança de Deus com o povo continua presente ainda hoje. Por mais que a vida do povo esteja esfacelada, quebrada, no fundo do poço, numa coisa ele acredita e diz com muita confiança: Deus está conosco. Ele é a nossa força. Da mesma forma como a chuva e a neve, que caem do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir sementes para o semeador e alimento para quem precisa comer. O justo foi ceifado, vítima de maldade. Com o decreto de Ciro em 538, o povo já pode voltar para Jerusalém. A Pérsia apoia Elite e o seu projeto de reconstrução por 2 motivos: para garantir melhor o controle da região e também o recebimento dos tributos. O templo é reconstruído em torno de 515 a.C., mas é insuficiente para controlar a região. Mais tarde, começam a surgir revoltas em Israel e no Egito. Os persas enviam Neemias com a missão de reconstruir a cidade de Jerusalém e fortalecer as muralhas. E pouco depois, os persas enviam Esdras para reorganizar a comunidade em torno do templo e em torno da observância da lei.